Muito bem-vindos. Queria fazer uma observação que ela é aparentemente simples, dita por um dos grandes homens que foram dos líderes do povo Yehudi recentemente, Rav Steinman Zichrono Libracha. Ele fez uma observação referente à educação dos filhos, que a gente chama de Hinur, de educação. Antes de mencionar a observação que ele fez, queria dar uma pequena introdução. A gente sabe que a mitzvah, que na verdade é um desafio gigante no mundo, especialmente no mundo global e no mundo judaico no século XXI, é o conceito de Hinur, de educação, de continuidade. E é uma mitzvah que sempre foi importante, é um conceito que sempre foi importante educar nossos filhos, a futura geração. E o fato é que a gente ouviu falar muito de Avram Avinu, o primeiro dos nossos patriarcas, e é incrível que quando a gente fala de Avram Avinu, a gente pensa em uma palavra. A gente fala de esponja de aço, a gente pensa provavelmente em bombril. Leavdil, nas devidas comparações, quando a gente fala de Avram Avinu, a gente pensa em uma palavra. A palavra que vem à nossa cabeça é Chesed, bondade. E de fato, Avram Avinu foi top em todas as mitzvot, mas uma que se sobressaiu mais ainda é o Chesed, a bondade desse grande homem. Incrível que quando Hashem vai falar para a gente porque ele, maiúsculo, escolheu Avram Avinu, Hashem chega e fala, olha, isso se repercute para Hashem da seguinte forma, porque eu, Hashem dizendo, escolhi Avram Avinu por uma razão. Porque Avram Avinu se preocupou com educar as próximas gerações. Não está escrito que foi por causa do Chesed. A associação que nós fazemos é o Chesed, é a bondade. Ela é verdadeira, mas Hashem escolheu Avram Avinu por uma razão. Pela continuidade que esse homem deu ao seu legado, aos seus valores, aos seus ensinamentos. A gente sabe que foi Avraham, Yitzhak e Yaakov, e o resto é história. Na verdade, só tem história porque o resto é história. Inclusive, pessoal, tem aqui entre parênteses uma pergunta muito forte, que eu acho que a gente talvez tenha medo de perguntar, mas vamos abordar aqui nos primeiros momentinhos do shiur em 30 segundos. É o seguinte, Avram Avinu é famoso pelo primeiro homem de Kiru, foi o primeiro homem a propagar o nome de Hashem, aproximar pessoas ao mundo de Torá. A gente sabe que nossos sábios falam que Avram Avinu trazia os homens, em contrapartida, Sará aproximava as mulheres ao monoteísmo. A pergunta de 1 milhão, e vocês completam do quê? De que cifra? É a seguinte, meus queridos. 1 milhão de que moeda a gente escolhe? Na verdade, a pergunta é gigante. Cadê esses homens? A gente viu que Avram Avinu teve milhares de adeptos, ele trouxe para a Torá, para o monoteísmo. Sará, milhares de adeptas. E a pergunta é, cadê todos esses alunos? A gente nunca mais vê eles na Torá. Uma pergunta que eu tive por muitos anos, e tem duas respostas básicas, eu queria mencionar para vocês uma agora no comecinho do shiur, que tem a ver com isso. O Pirkei de Rabbi Eliezer diz para a gente algo fenomenal, diz que Avram Avinu sim impactou essas pessoas, mas essas pessoas, esses adeptos, e os adeptos de Sará, essas mulheres, homens e mulheres, Avram e Sará respectivamente, milhares de pessoas desapareceram do mapa, nunca mais aparecem na Torá. Por quê? Porque Avram Avinu e Sará se preocuparam com eles, mas esses adeptos não se preocuparam com a sua continuidade. Por isso que eles não figuram na Torá, porque não teve continuidade. Porque não teve Hinur, não teve educação, não teve continuidade. Rav Steinman disse o seguinte, que Hinur, educação, é uma mitzvah que não tem mesorá, não tem tradição. A gente não encontra no Shulchan Aruch, no Código de leis de Hinur, tem leis de Shabbat, leis de Tefilin, leis de Kashrut, que são muito importantes, a gente não vive sem elas. Mas Hinur, que é pelo menos tão importante quanto, a gente não encontra leis de Hinur no Shulchan Aruch, no Código de Leis. A gente vive então como? Se Hinur é tão importante, Avram Avinu foi escolhido por causa do Hinur, os adeptos de Avram Avinu desapareceram porque não teve continuidade, não teve educação, não teve Hinur. Então, como que a gente faz? A gente tem que olhar para o que os gigantes faziam. Sim, mas então, o que Rav Steinman disse? Que Hinur não tem mesorá, não tem uma tradição que passa de pai para filho, de avô para neto. Rav Steinman deve ser que quis dizer o seguinte, meus queridos.
Óbvio que tem a Torá e a Torá não muda, óbvio que tem os ensinamentos não mudam, mas da mesma forma que a gente sabe que cada pessoa é diferente, a gente tem que entender que o que serviu para uma geração não necessariamente serve para outra. Repito, o que serviu para aquela geração, que pode ser dos nossos pais, ou a nossa, no caso, não serve para os nossos filhos. Cada geração tem sua peculiaridade. Hinuch, educação, não tem mensurar, quer dizer, a gente não pode aplicar a mesma forma do que era antes, ela não funciona hoje e nem funcionará necessariamente amanhã. Antigamente, a gente sabe que, por exemplo, punição corporal era parte do Hinuch, era disciplina, era educação também. Inclusive, se a gente for olhar no Talmud, a gente vê que tem alguns momentos que um pai ou um professor tinha que exercer a punição corporal com seu filho ou com seu aluno para educar eles. Mas mais de uma década atrás já, os nossos grandes mentores, sábios, liderados por um dos grandes homens também, Rav Wolbe, Zichron Libraha, disse que não existe mais um pai bater num filho, não existe mais um professor bater no seu aluno, não é assim que se educa. O caminho da nossa geração mudou. A geração mudou e o que educa a geração de hoje não é a mesma coisa que educava a geração no passado. E a pergunta então é, se não tem Mesorá para Hinuch, não tem tradição que o que funcionava antes não necessariamente funciona hoje no método de educação, então o que funciona na nossa geração? Lemaise, na prática, óbvio que 99% é ajuda de Hashem e Tefilá, mas os nossos 1%, o que é? A gente sabe que a geração que precisa, Hinuch é ter um guia. Mas, na verdade, o que era de uma forma, hoje já não é mais. No caso, pessoal, por que hoje a situação de Hinuch ela é muito mais delicada? Porque nós temos uma geração, meus queridos, que temos pais, adolescentes, como se fosse, entre aspas, com todo respeito, que estão educando seus filhos adolescentes, porque a geração muda tão rápido e todos nós, para a gente entrar nesse trend de educação fica algo muito difícil. Então nós, de alguma forma, nós pais somos adolescentes tentando educar nossos filhos adolescentes. Ah, mas, peraí, e por que antes não era assim? Ótima pergunta. Eu acho porque antigamente, pessoal, a casa tinha uma mensagem, a casa tinha valores, e hoje também tem. A sinagoga tinha uma mensagem, tinha valores, e hoje o impacto talvez seja um pouco menor, mas também certeza que tem, com o trabalho maravilhoso das pessoas que coordenam essas instituições. A escola tinha uma mensagem, e hoje também, certeza que tem. Só que hoje tem uma grande diferença. A rua, a sociedade, a mídia, o mundo fala muito alto. E nem sempre fala a mesma coisa que a casa, a sinagoga e a escola falam. Ou seja, o que antes uma casa, uma sinagoga, uma família fazia, uma escola fazia, a rua, ela era parva, ela era neutra. Hoje, muitas vezes, a rua é contra, a rua sem querer, ou por querer tanto faz, ela vai contra isso. E no mar de informações que a mídia entrega a cada um de nós, e nossos filhos também, tantos estímulos e valores diferentes do que a gente ensina, hoje em dia, educar é um task, é uma tarefa muito diferente do que era antigamente. Hoje, educar uma criança é algo muito meritoso. Hoje, ter uma criança, acompanhe com 4 ouvidos, que entra na rupá, que entra embaixo na rupá, na hora do casamento, menino ou menina, que segue os valores da Torá, que segue as mitzvot, é um nes, é um milagre. Quem diz isso não sou eu, quem diz isso são líderes grandes da nossa geração. Por quê? Porque hoje, pessoal, com tantas mensagens, com tantos valores confusos, com tantos ismos que o mundo joga na nossa frente, uma criança vê tudo isso, um jovem vê tudo isso, nós adultos também vemos, a gente fica confuso.
o Hinuch, a educação, ela tem que ser muito mais forte do que tudo isso que as pessoas ouvem, escutam e que muitas vezes vão contra os valores da Torá. E a pergunta é então, como que se educa no século XXI? Agora que a pergunta ficou mais tônica ainda. Um ponto que funcionou e funciona muito bem, especialmente na nossa geração, ele é indispensável, é o seguinte: quando a gente vê algo de errado no comportamento de um aluno, de uma criança, de um congregante, whatever, de um funcionário, qual que é a nossa reação? A gente, logo de ímpeto, a nossa reação natural, instintiva, e ela é bonita e maravilhosa, é corrigir e alertar a pessoa. Por quê? Porque o Rav, o professor, o pai, a mãe, o patrão, ele quer o bem do próximo. Então, na verdade, já que eu quero o bem do próximo, eu vou ir lá e corrigir, alertar essa pessoa que você não está se comportando direito, isso está errado. Esse pensamento, essa lógica, esse comportamento, essa ação não procede. Pessoal, deixa eu repetir a sequência emocional do que a gente falou agora, irracional. A gente quer corrigir a pessoa, a gente quer o bem do próximo, então o que a gente faz? A gente corrige a pessoa porque nós queremos o bem do próximo. Agora olha que interessante, a gente dá essa crítica para alertar o próximo. Agora, se a gente for olhar, essa crítica para alertar o próximo ou a próxima, whatever, ela afasta essa pessoa da gente ou ela aproxima? Na época do antigamente, não. Pergunto hoje. Na época do antigamente, ok. E hoje, pessoal? Ela aproxima ou afasta a pessoa? O que muda? Eu tenho que educar. Sim, nós temos que educar. Mas se educar do jeito que afasta a pessoa, isso não é chamado de educação. Isso talvez é chamado de disciplina. O Hafetz Haim conta que os soldados na Rússia eram muito disciplinados. Muito demais. Bota lustrada, roupa engomada, a forma de falar, a forma de agir é algo royal. Até que esses homens terminavam o serviço na Rússia e saíam de aposentadoria, ou pode ser depois de 2, 3, 4 anos, e iam procurar outro trabalho ou aposentadoria. Esses soldados não pareciam mais ser soldados, pareciam ser animais. O Hafetz Haim pergunta por quê? O Hafetz Haim, porque eles nunca foram educados, eles foram disciplinados. Disciplina funciona na frente da gente. Educação é fora do nosso alcance. E isso é o que interessa de verdade. Se a gente quer educar alguém, não disciplinar, o nosso job, meus queridos, não é criticar, porque criticar funciona talvez, eu nem sei se na frente funciona, mas talvez na frente. Educar é quando não estão perto da gente, que é 99% do tempo. Quando a gente critica alguém, as pessoas até fisicamente recuam. Isso afasta a pessoa de nós. Mentalmente, certeza, abaixa um escudo que a pessoa já trava e não quer mais nos escutar. O propósito de criticar era para educar. No caso, não funciona. A pergunta é então o que fazer? Então, como que se educa no século XXI? A gente já viu o que não fazer e o que sim fazer. O processo tem que ser diferente, meus queridos. Acompanhem comigo. Cara feia assusta as pessoas. O sorriso, o amor, ele aproxima as pessoas. É incrível que a nossa intuição é: eu preciso educar. Eu preciso pegar ele ou ela, quem seja, no flagra. E qual é a Messorá, então, para a nossa geração? Disse o Rav Steinman que Hinuch não tem Messorá. O que funcionava antes não funciona hoje. Então, o que funciona hoje? Pessoal, se a cara feia é desagradável e o sorriso é agradável, e acompanhem comigo. Inclusive, isso figura no Talmud. O Talmud pergunta qual sinagoga a gente deve ir. Tem Baruch Hashem algumas. Qual sinagoga a gente deve ir? Óbvio que tem que ser alguma que a gente vai fazer tefilá, certo? Mas, e como a gente encontra uma sinagoga que se adequa a gente? Diz o Talmud, Ein Adam mitpalel ela bemakom shelibo hafetz. A pessoa tem que rezar. E que tipo de lugar a gente precisa procurar, diz o Talmud? A pessoa reza num lugar onde o coração dele se encontra por lá, ou seja, um lugar agradável. A pessoa tem que se sentir agradável. Se a pessoa vai num lugar, ele só vê cara feia, ele ou ela, a gente não quer mais voltar para aquele lugar.
Porque a cara feia assusta a pessoa. E o sorriso, o calor humano, o abraço aproxima a pessoa. Óbvio que nosso objetivo é rezar e melhorar, mas isso é o princípio. Óbvio que a gente tem que se sentir bem, e sentir bem não quer dizer, maiúsculo, não quer dizer que não tem regras, mas sentir bem é indispensável. Por isso, meus queridos, que no século XXI se educa com um sorriso. No século XXI se educa com um abraço. No século XXI se educa com compaixão. Eu vi uma história que ela quebra a banca para a gente. Havia um jovem que estudou na Yeshiva de Ponovitch. Ponovitch é uma das yeshivot renomadas hoje em Israel, uma yeshiva grande com centenas de alunos. E esse jovem era o que a gente chama no mundo dos yeshivot um matmid, um homem que estava 24/7, um homem que gostava muito de estudar, um homem muito intenso no estudo. E quem é muito intenso no estudo e ama o que faz, passa do horário. Ele estudava até a noite, altas horas. Só que quem estuda à noite, muito tarde, no dia seguinte, né, a gente sabe que é difícil de acordar. Esse jovem era um jovem órfão. Ele tinha dificuldade de acordar, porque ele estudava tão tarde à noite. Uma vez um colega falou para ele, olha, você ainda está no ano do seu pai faleceu, e você precisa falar o Kadish pelo seu pai. Você não tem vergonha de não falar o Kadish pelo seu pai? O menino escutou, óbvio que entrou no coração dele, machucou. Esse menino que estudava até altas horas da noite. E essa foi a atitude de um colega desse jovem, com a melhor das intenções. Rav Yechezkel Levinstein, o Mashgiach de Ponovitch, escutou a história que tinha acontecido daquele colega que foi repreender o amigo dele, que estudava até altas horas e não falava Kadish pelo seu pai, acordando tarde. Ele entra no Bet HaKnesset, no Bet HaMidrash, melhor dizendo, na casa de estudo, na Yeshiva de Ponovitch. Rav Yechezkel Levinstein aproveita um minuto que esse homem estudava com muito fervor, deu um abraço nesse jovem e disse para ele, olha, puxa vida, aqui em Ponovitch a gente tem centenas de alunos, mas o meu sentimento, dizendo Rav Yechezkel Levinstein, o Mashgiach de Ponovitch, mais uma vez, o mentor de Ponovitch, cada vez que eu entro no Bet HaMidrash, eu vejo você estudando já na primeira vez, o meu coração se enche de alegria. Especialmente no começo do dia, quando eu te vejo de manhã aqui cedo, estudando, é algo maravilhoso. O que aconteceu? Em seguida, sem nenhuma crítica, só com um elogio, falando o quanto eu aprecio, especialmente quando você vem de manhã. Aquele jovem dormia à tarde, se dormia ainda à tarde e se esforçava para acordar de manhã. Se não, acordava mais cedo e já não conseguia estudar tão tarde, então o ciclo dele de horário mudou, ele se adequou ao ciclo de Yeshiva. Mas foi com proximidade, foi com amor, foi com abraço, foi com elogio e não com repreensão. O nosso job no século XXI, meus queridos, não é a bronca. Será que eu estou disciplinando ou será que eu estou educando? Bronca, disciplina. Talvez. Eu nem sei se disciplina. Educar aproxima. Aproximar motiva e gera um ciclo vicioso de querer fazer mais. Hoje, quando a gente critica alguém, a gente afasta a pessoa. Sabem que na época do antigamente não era assim. A gente pode até falar, mas para mim funcionou isso. Muito legal, mas eu sempre pensava que de uma geração para outra um método de educação muda. Eu me equivoquei. O mundo me ensinou que não é de uma geração para outra que o método de educação muda, e acompanhe comigo com muito carinho. Eu falo isso por experiência. A cada 5, no máximo 10 anos, o método de educação muda. Não é mais uma geração, é cada 5 anos, estourando 10. O que funcionou há 10 anos atrás, talvez há 5, hoje já não funciona mais. Hoje criticar é afastar. O Hazon Ish, grande homem, já na época dele, há 80 anos atrás, ele falou uma vez que quando uma yeshiva, talvez em casos extremos são exceções, mas a grosso modo, quando uma yeshiva, quando uma escola, ela afasta um aluno porque ela é incapaz de lidar com os desafios que aquele aluno traz para a instituição, ele falou que talvez poderia se comparar, ou talvez não, ele não falou a palavra talvez, ele falou que se compara a um hospital
que dispensa um doente que está com uma doença grave. Ele fala, olha, você está com uma doença grave, já está aqui no nosso hospital, por favor, vá embora. Quando a gente pega um aluno, a gente pega um congregante, a gente pega um filho, o que for, e a gente dispensa ele e fala, olha, eu não sei mais o que fazer com você, então a gente precisa procurar. Mas quando a gente dispensa, manda eles embora do nosso coração, empurra, é igual ao hospital que dispensa um paciente que está com uma doença grave. Porque educar é diferente de disciplinar, e educar é com amor. Tem uma história, que talvez ela é famosa, mas não dá para não contar aqui no Shir de hoje, eu fui procurar que essa história é verdadeira. Uma vez o pai de um noivo, ele contou a seguinte história, num Sheva Brachot, depois do casamento, naquela semana de festas. Ele conta o seguinte, olha, eu queria contar para vocês algo que aconteceu há 90 anos atrás. Havia 90 anos atrás, contou ele, um garoto que era muito travesso, a gente chama isso hoje em dia de saudável, porque hoje tem que mais preocupar, para quem entende um pouco de educação, uma pessoa muito silenciosa do que uma pessoa mais um pouquinho travessa. Voltando para a história, há 90 anos atrás havia um jovem travesso contando esse pai do noivo, no Sheva Brachot, e uma vez ele passou de todos os limites, escutaram um barulho dentro do Aron HaKodesh, onde fica o Sefer Torah, no armário especial onde fica o Sefer Torah, chamado Aron HaKodesh, encontraram um bode dentro do Sefer Torah, e certeza que sabiam que era fulano. E era de fato fulano. Falaram, olha, você passou todos os limites, a gente vai te mandar embora dessa escola, você vai ter que procurar outra escola. Esse jovem se vira e fala as seguintes palavras para os diretores da escola. Falam, olha, eu sei que eu errei, é grave, e talvez não tenha justificativa mesmo, eu passei dos limites, mas vocês estão pensando em mim, esqueceram de algo. O diretor da escola falou, esquecemos do quê? Tem mais um bode lá dentro? Eu disse, ele não. Se esqueceram das futuras gerações, dos meus filhos. Com eles vocês não se preocuparam. Uau! Os diretores da escola, os mentores da escola falam, uau, puxa vida, fez uma observação importante e a gente vai te dar mais uma chance, mas ajuda a gente a te ajudar. E esse senhor contou essa história e parou um segundo e ele falou para os convidados na festa, devem estar se perguntando por que eu estou contando isso para vocês aqui, o que muda? Disse ele, porque eu sou o neto daquela pessoa que no fim não foi mandada embora da escola. E meu filho é o bisneto daquele senhor. Se ele tivesse sido mandado embora da escola, eu não teria sido Shomer Torah Mitzvot, eu provavelmente não conheceria a Torá, e meu filho não estaria casando com a filha de um Talmid Chacham, de um sábio de Torá. Educar é aproximar. Educar é amar. Educar é elogiar. Uma vez em uma frase num livro de Mussar muito importante, que vale para todo mundo, patrão, pai, mãe, educador, rabino, qualquer pessoa, todo mundo, que é preciso saber, pessoal, o seguinte, modificar uma situação que dá para ser modificada. Quando dá, a gente tem que ir em cima para mudar a situação. Aceitar a sua situação que não pode ser mudada também é importante, que às vezes coisas que a gente não vai conseguir mudar, que está fora do nosso alcance. E pessoal, olhem que bomba. E a gente tem que ter a brachá, a sorte, o presente de Hashem, de discernir entre uma situação que pode ser mudada e uma situação que não pode ser mudada. Porque quando a gente pede de alguém algo que ele não pode dar, a gente está acabando com a pessoa. E quando a gente não pede de alguém algo que ele pode dar, a gente está trabalhando muito baixo com a pessoa pode ser muito mais. Então a grandeza é mudar quando dá para mudar, não mudar quando a pessoa não tem como mudar, que ela não tem a capacidade, e a brachá maior é saber, meus queridos, discernir entre quando dá e quando não dá para mudar algo. Power. Às vezes, a gente quer que algo seja do nosso jeito. Eu quero educar para que ele seja igual o que eu sempre sonharia ter sido. Às vezes a nossa frustração tem que ser a educação dele, ou dela. É o nosso jeito, talvez funcionaria para a gente, se não funcionou, too bad. Se funcionar para a gente, maravilhoso. Mas quem falou que eles precisam ser igual a gente?
ter discípulos, ter filhos, ter alunos, não quer dizer que eles vão ser igual a gente. Quer dizer que nós vamos externalizar o melhor do que eles têm, não do que nós somos. Porque eles são eles e nós somos nós. Hinur, pessoal, é o desenvolver o potencial deles ou delas e não cair num reflexo do nosso eu refletido nele ou nela. Se uma pessoa falar para a gente o seguinte, e olhem como que é importante sentir agora, pessoal, não só o que eu estou educando, mas tenta entrar agora do lado do que está sendo educado. Acompanhe comigo, pessoal, uma coisa muito curiosa. Tenta imaginar, se a gente está andando em algum lugar e alguém chega para a gente e fala, você é um cavalo. A gente falaria, essa pessoa é louca, refuah shlema, a gente vai fazer um terrilim para ela and that's it, porque eu sei que não sou um cavalo. Se 3 pessoas falarem para a gente que nós somos um cavalo, a gente vai falar, tá bom, talvez eles se juntaram, querem fazer uma piada, uma brincadeirinha de mau gosto, e nós sabemos que nós não somos cavalos. Agora, pessoal, se 1000 pessoas falarem que a gente é cavalo, talvez em algum momento a gente vai falar, opa, talvez eu já devo comprar uma sela para colocar na minha pessoa, porque se está todo mundo falando que eu sou um cavalo, eu preciso aprender a relinchar, talvez. O que isso tem a ver com Hinur? Nossos filhos, nossos alunos, nossos whatever, congregantes, nossos funcionários, a gente já escuta um monte de coisa na rua. E às vezes a gente escuta de 1, 2, 10, 100 mil pessoas, e às vezes dá vontade de a gente comprar celas e colocar nas nossas costas mesmo. E agora, pessoal, o que funcionava antes, que é crítica, só faz a gente querer colocar mais uma cela nas nossas costas, no exemplo anteriormente mencionado. Agora o que funciona é o amor, é o elogio, e o resto vem por osmose. Sabe que a pergunta que a gente tem que se fazer sempre, e de verdade, o pessoal tem que refletir muito com essa pergunta. Quanto gostoso é para um pai? Quanto gostoso é para uma mãe? Ou para um filho, para uma filha chegar numa casa? Quanto gostoso é para um aluno, para uma aluna chegar numa escola? Eles passam horas na escola. Ah, mas tem coisas que a gente não gosta de fazer. Faz parte, mas ainda assim pode ser gostoso. Quanto gostoso é para um congregante, homem ou mulher, qualquer congregante, chegar no Beit HaKnesset, na sinagoga. Porque a gente procura o que é gostoso. E se a gente souber fazer a escola, a casa, a sinagoga ficar gostosa, a gente fez o maior hinur do mundo. Não que precisa ser sempre do jeito deles. Tem coisas que a gente tem que ensinar, mas tem que ser de um jeito gostoso. E hoje que funciona o elogio. Obrigações? Claro. Mas, pessoal, presta atenção. Quando a gente pergunta só em casa, você fez a lição? E a verdade é que a gente tem que cuidar disso. Será que a criança não é responsável por fazer a lição dela? O que os pais podem fazer? Eu fico pensando comigo mesmo, estimular, ajudar, sentar do lado, ver se a gente pode ajudar alguma coisa, sem fazer por eles, deixar eles fazerem, porque é aí que eles aprendem a palavra chamada responsabilidade. A gente precisa criar um ambiente legal, talvez uma escrivaninha bonita, um papel, um lápis, uma caneta, trazer um amigo que sabe estudar para estudar junto. Mas a obrigação de fazer de lição de casa não é dos pais. Porque quando eu faço lição de casa para os meus filhos, se eu souber, legal, nota 10 para mim, mas ele não aprendeu nada. Talvez ele aprendeu o que sempre dá para dar para alguém fazer. A gente pode terceirizar. E às vezes, quando a gente chega toda segunda e fala para os nossos filhos, mas de novo você não fez lição de casa? A gente podia refletir essa pergunta para a gente, pessoal, olha que interessante. Que horas a gente chega na sinagoga muitas vezes na sexta-feira à tarde? Erev Shabbat, na véspera do Shabbat. E a gente sempre chega nos 45 do segundo tempo, seja que é verão, seja que é inverno, o Shabbat é mais cedo, mais tarde. E a gente podia refletir essa mesma pergunta para a gente, mas você não sabe ainda que horas é o Shabbat para chegar atrasado de novo? A verdade é, ok, faz parte. Então, igual que a gente sabe aceitar que faz parte da gente chegar atrasado, a gente pode chegar mais cedo, ok? Assim também, nossos filhos também. Passa a responsabilidade para eles, ajuda. Proporciona a oportunidade, traz um amigo que sabe estudar, mas quem tem que fazer lição de casa é ele, é ela, não sou eu. E se ele não fizer, ok, consequências na escola e com o tempo e com maturidade vai aprender, certeza. Saúde emocional vale mais do que um 98 na prova. Óbvio que se a criança pode tirar 98 na prova, que ele tire, que a gente empurre para que isso aconteça, através de elogiar. Mas quando a gente coloca a criança para baixo, mesmo que ele tirar um 98, o mundo provou para a gente hoje, século XXI, com certeza,
que saúde emocional é pelo menos mais importante do que 98 na prova. E tirar um 70 na prova de uma forma saudável vale mais do que tirar um 98 esfregando a criança para baixo. Óbvio que se dá para fazer os dois, por que não? Dá para elogiar a criança, e uma criança que tem o potencial tem que tirar 98 mesmo. Maravilhoso, espetacular. Mas se uma vez não tirar, pessoal, eu nunca vi nenhum casamento noivo perguntar para a noiva perguntar para o noivo qual nota você tirou no boletim. A gente tem que colocar o nosso potencial ao máximo, porque isso faz bem para a gente, porque a Hashem espera isso da gente e a gente tem que esperar isso da gente também. Mas como? Com elogio. Como? Mostrando o quanto é gostoso ser responsável na vida. Ser jovem hoje em dia não é fácil. Se a gente se colocar do lado do recipiente, pessoal, do que está sendo educado. Eu sei que a gente já paga muitas contas, eu sei que a gente já leva, a gente volta, vai, volta, leva, paga conta, tem reuniões, eu sei dessa parte. Mas ser jovem hoje em dia é muito difícil, não é igual sempre foi. Eu escutei de uma psicóloga americana que ela contou algo muito, muito interessante. Ela falou o seguinte, que ela foi numa escola de meninas religiosas nos Estados Unidos, e era o terceiro colegial, ela foi conversar com as meninas sobre algum assunto de psicologia, e no começo da palestra dela, ela mencionou uma coisa que chamava muita atenção de forma natural, não era parte da palestra, mas ela falou o seguinte, olha, eu queria falar para vocês, meninas, disse essa psicóloga para aquele grupo de meninas, que vocês são heroínas. E vou contar para vocês por quê. Vocês passaram pela pandemia recentemente. Bullying que tem no mundo, que antigamente, ou muito tempo atrás, não era tão corriqueiro. Tantos movimentos que têm valores adversos à Torá e vocês ainda estão com tzniut, com recato, estudando Torá nessa escola, uma escola religiosa, ela estava falando, e falou para as meninas, olha, para mim isso é algo magno, vocês são de fato heroínas. E eu estou impressionadas com ver tantas Bat Israel, tantas meninas cumprindo Torá e Mitzvot aqui. E depois ela deu a palestra dela. Quando uma das meninas volta para casa, muitas voltam e todas voltaram para casa, as mães perguntaram como foi a palestra e uma das meninas contou que teve a palestra e também teve esse elogio, etc e tal. A mãe escreveu um e-mail para a escola, pessoal, escutem o e-mail que a mãe mandou para a escola. Para agradecer, ela mandou na verdade para a escola e para essa psicóloga que foi dessa palestra. Falou o seguinte, olha, minha filha está 16 anos na escola. Que eu me lembre e que ela se lembre, esse é o primeiro elogio que ela recebeu na vida escolar dela. Isso é Hinur. O elogio, não os primeiros 16 anos. Isso é Hinur. Isso não é disciplina. E a gente quer Hinur e não disciplina, porque os adeptos de Avram Avinu e de Sará, eles foram trazidos pela melhor pessoa do mundo, Avram e Sará. Mas cadê eles na Torá? Desapareceram. Por quê? Porque eles foram educados e não teve continuidade. O povo Yehudi preza a continuidade. Continuidade, meus queridos, é, hoje em dia, no século XXI, amor, carinho, elogio. Quando a gente vê uma prova, a gente olha para a prova que um filho, um aluno, traz para casa, ou pode ser na sinagoga também. A gente vê a reza de um congregante. Quando a gente vê que uma criança tirou 7, por exemplo, isso pode se aplicar para qualquer exemplo que eu mencionei antes. A gente elogia os 7 acertos ou critica os 3 erros? Ou seja, a pergunta é a seguinte, que legal, deixa eu ver o que você acertou? Ou a gente fala, uau, deixa eu ver o que você errou. Isso é Hinur no século XXI. Deixa eu ver o que você acertou. Porque o cérebro registra o que é tônico para a gente. E o cérebro nosso, especialmente do recipiente, quando a gente fala, deixa eu ver o que você acertou, registra que bom acertar. Porque quando eu acerto, eu sou recompensado. E quando a gente reclama dos 3, o cérebro registra o seguinte, ninguém olhou para os meus 7. Então por que eu preciso tirar 7, ou 6, ou 5, ou 4, o que for, na vez seguinte? Quando a gente elogia alguém, todo mundo gosta de receber elogios. Alguns fingem que não, mas todo mundo gosta de receber elogio. Todo mundo fala, eu faço isso, mas não é por kavod. Certeza que a pessoa é um tzadik, ou ele é um tzadik, que faz lishma, faz com a melhor das intenções. Mas receber um elogio faz bem, nós somos seres humanos. Quando a gente recebe um elogio, nosso cérebro fala, vou fazer de novo, porque é gostoso. Quando a gente recebe uma crítica, muitas vezes nosso cérebro fala, para que fazer? Para receber mais uma bronca?
deixa para lá. Quando a gente tem situações novas na vida, pessoal, olha que interessante, quando a gente precisa sair um pouquinho da nossa caixinha, um passo adiante, olha que legal. Isso também tem a ver com o shiur de hoje. A gente precisa sair um pouco do nosso quadrado, nosso lugar de conforto, nossa zona de conforto. Às vezes pode ser levantar a mão para responder uma pergunta, às vezes pode ser contar uma piada que talvez ninguém vai rir, às vezes pode ser algo difícil demais, falar em público. O que nos leva a levantar a mão? A tentar contar piada ou não contar, ou levantar e falar em público ou deixar de falar? A nossa confiança. A confiança que nós temos em nós mesmos. Independente de quantos diplomas a gente tem na parede. Óbvio que estudar é importante. Óbvio que se formar é importante. Mas se formar, pessoal, é a parte intelectual, as matérias. Junto com isso é o emocional. O que faz a gente ir para frente é o conteúdo com quanto a gente acredita que a gente pode. Se a gente foi depreciado, criticado, com todo o conteúdo que a gente tenha, melhor dizendo, a gente não vai conseguir levantar a mão, contar piada ou falar em público. Importância. Educação, só tem um jeito, elogiando. Sabem que eu vi uma coisa curiosíssima, uma escola em Israel, eles queriam colocar os alunos para crescer mais, pessoas que estudavam muito bem, para estudar mais Torá ainda. E o que fizeram? Chamaram uma pessoa para dar perguntas, mas falou para eles, olha, faz perguntas muito difíceis, para os alunos verem que apesar de quanto eles já sabem, ainda tem muito que eles não sabem. Isso vai estimular eles a quererem saber mais. O Chazon Ish, de novo, pessoal, gigante, Navi, quase que profeta. Talmid Chacham, máximo. Chazon Ish disse, Rav Shaya Karelitz, o Chazon Ish disse, Zichron Libraha, o seguinte, fiquei surpreso com a atitude dessa escola. Por quê? Porque disse ele, o trabalho daquela pessoa que vai perguntar para os alunos, Chazon Ish dizendo, é dar um empurrão para eles estudarem mais. Esse é o objetivo, certo? Disseram as pessoas da escola, certo. Quando você dá a pergunta acima do nível do que eles conseguem responder, para mostrar o quanto eles ainda não sabem, você acha que isso vai estimular eles a saberem mais ou ver quanto a gente já não sabe e não dá vontade de estudar? A gente tem que fazer perguntas que eles possam responder. Perguntas que vão deixar eles satisfeitos para ver, uau, olha que bom estudar, olha quanto a gente já sabe. E o saber, o registro no cérebro positivo faz eu querer fazer mais, faz nós querermos fazer mais. Mais um episódio com outro homem, em outro lugar, Rav Yaakov Kamenetsky, nos Estados Unidos. Algumas vezes já aconteceu que esse gigante estava dando um shiur nas diversas yeshivot que ele visitava, ou em Torah Vadat, que ele era Rosh Yeshiva, e um jovem levantava a mão para o Rav e falava, Rav, eu sei responder essa pergunta que o senhor está fazendo agora no shiur, na frente de outros. E quando ele dizia algo e não era exatamente a resposta não dava certo, Rav Yaakov Kamenetsky falava para ele, deixa eu falar o que talvez eu acho que você quis dizer tal coisa. Ele repetia a resposta certa, começando pelo que o aluno disse, chegando na resposta que era certa de verdade, não a que o aluno falou. Por quê? Podia ter levantado e falar, olha, não tem nada a ver, tua resposta é horrível, não procede. Rav Yaakov Kamenetsky sabia que existe algo chamado kavod da pessoa, o respeito da pessoa. Se a gente quer que a pessoa estude mais, quer que ele cresça, temos que saber lidar com o respeito à dignidade de quem está sendo educado. Os nossos flagras, pessoal, quando se fala de Hinuch, isso mesmo, tem que ser nos acertos. Vou repetir. Quando a gente vê algo certo, flagra a pessoa. Não quando a gente vê algo errado. A gente costuma falar, tá errado, vou flagrar a pessoa. Quando a gente vê algo certo, a gente tem que flagrar a pessoa. Eu sei que é difícil, eu sei que é contraintuitivo, mas isso é Hinuch. Para a gente educar os nossos filhos, a gente precisa se educar, a se adaptar com a geração. Não é fácil, pessoal, mas o prêmio é gigante. O prêmio é gigante, é ver filhos e netos e bisnetos no caminho da Torá, que é a coisa mais maravilhosa, espetacular e deliciosa do mundo. E como se elogia na fase final do shiur? Já que a gente tanto falou de elogio. Elogiando, não. Eu vi uma pesquisa que fizeram uma das universidades muito curiosa nos Estados Unidos, o seguinte. Pegaram 2 grupos de pessoas e elogiaram grupo A e grupo B em situações diferentes, de uma forma e de outra forma.
da seguinte forma. O grupo A falavam para ele o seguinte, olha, você é genial, quando a pessoa acertava alguma coisa. Uau, olha como você é inteligente. Você é esperto demais. No modo judaico, mesmo que essa não foi uma das perguntas da faculdade, você é um tzadik, tá bom? Para o grupo B, quando as pessoas acertavam alguma coisa também, em vez de falar você é genial, você é inteligente, você é esperto demais, falavam, uau, que esforço, que magnífico. Uau, dá para ver que você se esforçou aqui. Dá para ver que você foi persistente. Ou seja, o grupo A elogiaram a capacidade da pessoa, como você é inteligente, como você é esperto, como você tem um QI alto, como você é genial. O segundo, elogiaram o trabalho que a criança fez, que o jovem fez, que ele foi esforçado, que ele foi persistente, e daí por diante. Na segunda fase, fizeram algo muito, muito interessante. Continuaram essa pesquisa. E com o grupo A, pessoal, deram um trabalho não opcional, falaram, olha, você tem que fazer isso. O grupo A recusou, e o grupo B, 90% das pessoas sim quiseram fazer. E foram averiguar por quê. E entenderam uma coisa muito curiosa. O grupo A, que eles elogiaram a pessoa, falaram para ele, olha, você é gênio, você é muito inteligente, você tem uma capacidade, um QI alto, não quiseram fazer o segundo teste, a segunda atividade, por quê? Eu quero manter minha imagem. Se eu sou gênio, e eu vou fazer agora um outro teste que não vai dar certo, vou perder minha imagem. Então, recusaram fazer o segundo teste, a segunda atividade. O segundo grupo, que entendeu, eu sou esforçado, eu sou uma pessoa que é muito capaz, eu sou uma pessoa que esforçaram a atividade da pessoa e não a pessoa. Então, olha que interessante, o pessoal falou, olha, eu posso me esforçar de novo. Se eu sou esforçado, eu posso me esforçar de novo. Se eu sou uma pessoa persistente, eu posso persistir de novo. E o grupo B, 90% das pessoas quis fazer o segundo teste. A gente aprende daqui, pessoal, que a gente tem que apreciar, elogiar, vangloriar, colocar no flagra, colocar no pódio as ações e não a pessoa. Falar para a pessoa, você é um tzadik, elogiar a pessoa e na verdade é bobeira, porque não diz nada, não fala nada. Falar, uau, olha como você se esforçou para estudar essa Gemara, que incrível. Olha como tua Gemara está toda traduzida. Ou, olha que legal, mesmo que está muito frio, você não queria ir para a natação, olha como você foi resiliente e foi para a natação. Isso é elogiar a atitude e não a pessoa, e é isso que funciona. Óbvio quando é algo verdadeiro. Porque quando a gente se sente capaz, a gente faz de novo. Quando a gente se sente bem, a gente sai da zona de conforto. Pessoal, e quem não quer sair da zona de conforto? Quem não quer produzir? Quem não quer ser criativo? Quando a gente faz dos acertos das pessoas que estão à nossa volta um big deal, a gente transforma essas pessoas em big people. Para terminar, meus queridos, eu queria mencionar para vocês algo muito, muito curioso. Pirkei Avot. No capítulo Aleph, Ética dos Pais, Mishnah 12, famosa Mishnah, eu costumo dizer que até porteiro de Higienópolis conhece. Hillel costumava dizer, o grande Hillel, o grande sábio Hillel costumava dizer, Ohev et abriot umekarvan na Torá. A gente precisa gostar das pessoas e aproximar elas para a Torá. Assim disse Hillel, um pedacinho dessa Mishnah em Pirkei Avot. Diz um dos comentaristas sobre Pirkei Avot, viveu na Alemanha em 1800, chamado Rav Israel Lipschitz, mais conhecido pelo seu perush, pelo seu comentário chamado Tiferet Israel. Vale a pena olhar dentro esse comentário sobre essa Mishnah. Diz ele o seguinte, mesmo que a pessoa não mereça ser elogiada no caso, que ele falou, goste das pessoas e aproxime-lhes da Torá. Mesmo que a pessoa não mereça o amor, Ohev et abriot umekarvan na Torá, disse ele gosta das pessoas e aproxime-lhes da Torá. E se a pessoa não merece que eu ame ela, diz o Tiferet Israel, mesmo que ele não mereça, seja gentil com ele. Diz ele tanto beguf, tanto fisicamente, quanto beruchaniu, tanto emocionalmente. Continua ele dizendo, pessoal, sem ser bravo. Somente com gentileza, em 1800, quanto mais no século 21, quase 22 já. Diz ele, pessoal, e com essas palavras eu termino. Kirak al-yedei zeh tekarvam la Torá. Somente assim a gente pode aproximar alguém para a Torá. Isso é válido para tudo. De'ein adam shomea atzat soneh. Tinha que enquadrar essas palavras, que eu vou terminar o shur com elas. Palavras do Tiferet Israel que vale a pena a gente olhar dentro mais uma vez. Pirkei Avot, Perek Aleph, Mishnah Yud Bet. Diz ele, De'ein adam shomea atzat soneh. O recipiente que está sendo educado, ele não escuta
os conselhos de alguém que ele não gosta. Rak atzat o avô. Somente o conselho de alguém que ele gosta. Então, inicialmente, a gente precisa gostar do outro. Precisa criar o amor pelo outro. Precisa criar compaixão. Precisa criar essa pessoa num pedestal nos nossos olhos. E disse o Tiferet Israel, mesmo que a pessoa não mereça. Seja gentil com ele, berguf, fisicamente, e também beruchaniut, emocionalmente. Por quê? Porque sem isso é impossível aproximar alguém. 1800. Imagina, pessoal, no século 21. De'ein adam shomea. Repito, atzat sono. A pessoa não escuta o conselho, o approach de alguém que ele não gosta. Rak atzat ovo. Somente de um sorriso. Somente de alguém que gosta de mim. Pessoal, Hinuch é um presente. Hinuch no século 21 é um desafio. Mas Hashem fala, me ajuda a fazer o certo, quote, com respeito a Hashem, e Hashem fala, certeza eu, maiúsculo, vou lhe ajudar de volta. Que a gente possa ver nossos filhos, netos e bisnetos, que é a coisa mais deliciosa no mundo, com os valores e cumprindo as mitzvot da Torá.